No episódio de hoje no Iron Influencers... Jamile Venceslau, advogada dos homens focada em defesa contra falsas acusações. As histórias mais bizarras que você pode imaginar. A partir daquele dia, foi dado a chave do corpo daquela menina para aquele abusador. Mesmo ele sendo casado com a mãe daquela menina, ele pôde perpetuar o seu crime dias e dias, chegando ao ponto da menina ficar grávida com 13 anos de idade. Se pudesse mudar uma lei para proteger melhor as crianças, qual seria? Que esse tipo de crime que envolvesse crianças e adolescentes fosse mais rápido. Só que, infelizmente, quando nós nos deparamos com situações de vulnerável, nós temos inquéritos policiais de crianças que foram abusadas sexualmente com provas concretas, de inquéritos que estão durando 4, 5 anos. Meu nome é Jamile Venceslau, sou advogada, especialista no direito do homem. Eu lembro como se fosse hoje. Era um domingo e eu fui acordada com uma ligação que não parava, uma atrás da outra. Até que chegou o momento do meu esposo desistir e dizer assim, atende logo. Eu atendi e me surpreendi com o caso. Era um ex-cliente meu que ligou para mim, estava desesperado porque sua funcionária tinha sido presa. Mas não foi isso que me chocou, foi o caso. Ele, diante da confiança que ele tinha no trabalho que o escritório desenvolveu há uns meses atrás e o processo dele tinha encerrado, ele insistia para eu pegar aquele caso. Eu não entendi como uma mãe vendeu a própria filha para o mundo da prostituição. Naquele dia, eu já sabia, assim, o poder que uma mulher mal intencionada é capaz de fazer para destruir a vida de um homem. Mas utilizar a filha para ganhar dinheiro, jogando ela nas mãos de homens que iriam estuprar-la, isso daí eu nunca pensei que eu iria viver. Quando aquele homem começou a me contar o caso, era inacreditável. Uma mulher sai do seu estado com uma criança de colo e juntamente com a sua filha, um menino, uma criança de apenas 13 anos de idade. Elas foram para um outro estado porque um homem de um outro país ia chegar, tudo bancado por ele. E ele ia chegar para poder fazer uso do corpo daquela criança de 13 anos de idade. Eles foram para um hotel. Esse hotel, como eu disse, tudo bancado por ele. A mãe ficou com essa criança no colo, que era filha dela, em um outro quarto. E aquela outra criança, aquela menina de apenas 13 anos de idade, ia passar o final de semana com aquele cara, estrangeiro, que não era brasileiro. O pessoal do hotel acharam estranho porque aquela menina de 13 anos entrou no elevador com aquele homem maior de idade, já um homem adulto, mais de 40 anos de idade, com muitos anos de experiência, passando a mão no corpo daquela criança dentro do elevador. Eles acharam muito estranho porque ele saiu do elevador e foi para o quarto onde ele estava, levando consigo aquela criança. Só que detalhe, lembre-se, a mãe tinha vendido a própria filha. Aquele não era apenas um caso inacreditável, como também era só mais uma história triste na vida daquela criança. As pessoas, os atendentes daquele hotel que estavam na recepção ligaram para a polícia. E a polícia foi no hotel e pegou aquele homem flagrante, estuprando aquela criança. Mesmo que aquela criança pudesse querer, que ela estava animada diante dos presentes que ela tinha recebido, tudo sob autorização da própria mãe. Aquilo é estupro. Menor de 14 anos, independentemente se ela quer ou não quer, se ela está na vida da prostituição ou não, é estupro. E assim aconteceu. Naquele dia, naquele domingo, aquele homem estava aflito, porque primeiro que ele não acreditava que a própria funcionária poderia fazer aquilo com a própria filha. Ele queria que eu pegasse o caso. Naquele primeiro momento eu não sabia da situação, do problema que estava. Mas pela primeira vez na minha vida, depois de um tempo, eu tive que dizer não. Eu não consegui atuar naquele caso. Eu não consegui porque eu imaginei a minha filha. Eu imaginei como existe mães que eram para proteger e estavam jogando as filhas no meio de vários leões. E aí agora a gente se depara com a denúncia do Felca. Aquilo que eu vivi no passado e que eu não tive a coragem de encarar como um caso no meu escritório, abrindo mão
e não pegando, eu percebo hoje que aquilo ali não era nada. Era só a ponta do iceberg. Quantas mães no Brasil estão vendendo as suas filhas? De forma direta e indireta também. Essa denúncia que aconteceu, realizada pelo Felca, é somente um detalhe para abrir os teus olhos. Quantas mães estão expondo o corpo de suas filhas em troca de visualização, em troca de monetização, em troca de dinheiro. E a gente não pode aceitar. Teve um outro caso, foi o segundo caso no meu escritório que eu não peguei. Um homem, ele confessa que tinha em seu aparelho de computador vários vídeos e imagens de estupro de vulnerável. Eu me deparei com cenas horríveis diante de uma denúncia que a Polícia Federal realizou contra ele. Porque um dia ele encaminhou essas imagens nas nuvens do Google Drive. E uma ONG internacional recebeu essas imagens e fez a denúncia, chegando na Polícia Federal. Esse homem não compartilhou as imagens, mas foi uma das coisas mais terríveis que eu vi quando eu estudei aquele inquérito policial. Quando eu tive a devolutiva com aquele homem, eu tive que ter a ousadia de dizer que eu não pegaria aquele caso. Existe um limite. E muitas pessoas não conseguem entender que a área que eu atuo é em defesa de homens injustiçados, de homens que foram acusados falsamente, de homens que são vítimas de mulheres mal intencionadas. Sim, eu atuo desde um feminicídio a uma medida protetiva, mas eu atuo quando eu sei e percebo que o homem está falando a verdade. Qual a responsabilidade que nós temos como advogados? Qual a responsabilidade que nós temos como mães, pais, diante dos nossos filhos? Quantos crimes estão ocorrendo todos os dias nas redes sociais? Pessoas que, inclusive, aplaudem as dancinhas que muitas das vezes nem parece que se trata de uma exposição sexual, mas que, infelizmente, muitas pessoas estão ali só replicando aquelas imagens para vender depois. Teve um momento no escritório que um homem entrou em contato, estava angustiado, nervoso, preocupado e queria uma consulta naquela semana. Toda vez que a gente marca uma consulta, antes de marcar, é enviado uma apresentação do escritório justamente informando quais as áreas que a gente atua e que eu só atuo em casos de falsas acusações de homens que são inocentes. Aquele homem insistiu, mas é claro, ele não falou que tinha abusado sexualmente daquela menina. Foi marcado para eu fazer um parecer jurídico sobre o caso dele. Nesses casos, é agendado uma devolutiva, ou seja, um retorno com o cliente para saber o que pode ser feito naquele caso. E assim foi feito. Naquele dia, especificamente, quando eu estava estudando o caso, eu pensei várias vezes de entrar em contato com a moça do comercial que agenda as reuniões para desmarcar e devolver o dinheiro daquele parecer. Eu não queria continuar. Eu não queria ter que estar no mesmo local de um estuprador. Eu lembro que naquele dia nós estávamos em home office e eram quase 5 horas da manhã. Eu paro, vou no quarto da minha filha e fico velando o seu sono, tentando imaginar como pode alguém fazer tão mal a um ser tão indefeso. Eu finalizei aquele parecer. O homem começou os abusos com aquela criança com 11 anos de idade. Depois que aquela criança menstruou e diante de uma discussão que teve entre a mãe da criança e o abusador, a filha teve coragem, pela primeira vez, de falar para a mãe o que estava acontecendo. A mãe não acreditou na filha. Pelo contrário, a mãe chamou a tia da criança e na frente do abusador questionou a menina. A menina ficou angustiada, desconfortável e disse para a mãe que tinha mentido. A partir daquele dia, foi dado a chave do corpo daquela menina para aquele abusador. Mesmo ele sendo casado com a mãe daquela menina, ele pôde se perpetuar no seu crime dias e dias, chegando ao ponto da menina ficar grávida com 13 anos de idade. Ela foi ameaçada, dizendo que ficou grávida de um menino que ela conheceu na escola. Cadê o menino? Sumiu. Ninguém desconfiava que aquela menina estava sendo abusada
por aquele homem que estava dentro da sua casa. Não, não era o seu pai. Era um homem que a mãe escolheu de forma aleatória para colocar dentro da própria casa. A mãe não acreditou na filha. A filha não podia mais contar para ninguém. A filha foi abusada de forma brutal durante anos, mais de 7 anos. Até que um dia ela conhece um homem, se casa e, por meio de vários pesadelos, aquele seu esposo angustiado pede para ela contar o porquê dos pesadelos, o que estava afligindo ela. E ela toma coragem e, pela primeira vez, ela conta para alguém que não fosse a sua mãe. Aquele homem acreditou na história dela e tinha uma prova material que mudaria toda a história e que provaria que os abusos aconteceram sim no passado, que foi o nascimento daquele filho, que naquele momento ele já estava cuidando como se fosse seu. Com auxílio do seu atual esposo, um homem de verdade, foi na delegacia e, dando total apoio para sua esposa, ela contou toda a história. Foi requisitado o teste de DNA e foi comprovado que o filho era do abusador. Incrível, porque aquele homem estava solto, foragido. Foram anos e anos de inquérito, processo criminal, e estava agora na minha frente um homem que foi ouvido na delegacia e confessou que abusou sexualmente daquela menina. Não tinha para onde ele correr, porque tinha o teste de paternidade que deu positivo. E agora ele estava me procurando para encontrar uma solução para um processo que não cabia mais recurso. Ou seja, a viabilidade de entrar com uma revisão criminal. Com certeza aquele homem não abriu a nossa apresentação em PDF, ele não viu os meus vídeos, ou viu o meu perfil onde fala que eu atuo para homens injustiçados, homens que são falsamente acusados, e não para abusadores. Eu falei para ele que... Expliquei para ele como é que estava a situação no processo dele, falei para ele que tinha um mandado de prisão em aberto, e falei para ele que tinha algumas coisas que poderiam ser feitas, mas que provavelmente ele não tinha conhecimento da área que eu atuava. Perguntei para ele se ele tinha lido o documento em PDF, perguntei para ele se ele tinha visto de forma detalhada o que eu falava no meu perfil do meu Instagram, e ele disse que não, que só soube que eu atuava com crimes sexuais. E por isso ele me queria no caso dele. E ali foi naquele momento que eu disse que eu não pegaria o caso dele por tais motivos. E naquele momento, aquele homem começou a falar várias coisas contra a minha pessoa, contra o meu trabalho, mas eu fui firme. E ele ficou muito chateado porque ele queria o dinheiro de volta, do parecer. Eu devolvi o dinheiro. Mas o que eu queria trazer para vocês é aquela menina, ela foi abusada sexualmente, ela confiou um dia para contar para a própria mãe, mas a mãe não acreditou. E diante desse cenário que nós estamos vivenciando nos dias atuais, eu volto a dizer, qual a responsabilidade dos pais diante da criação, diante daquilo que os filhos transparecem ou conta para nós? Aquela mãe, perceba, humilhou a própria filha, envergonhou a própria filha, na frente da tia e do próprio abusador. A partir do momento em que ela disse, ela questionou e a filha voltou atrás, naquela conversa, ela deu abertura para o abusador abusar sua filha todos os dias e quando ele queria. Cabe você, que é responsável pela criação dos teus filhos, cabe você, pai, cabe você, mãe, observar. Existem alguns casos que chegaram no meu escritório que eu tive que dizer não. Só que todos os dias, chego em média de 5 casos no meu escritório, de homens que são acusados injustamente por mulheres que se utilizam de leis só para prejudicá-los. Quando eu me deparo com esse processo, que tinha uma prova material, que era a certidão de nascimento da criança, a paternidade confirmada, inclusive a certidão com o registro de nascimento da criança. O inquérito policial durou mais de 4 anos. Um processo que se arrastou por vários anos. E esse homem até hoje não foi preso. Eu vejo que a culpa de tudo isso também é do número de falsas acusações que são registradas todos os dias em delegacias por todo o Brasil, que faz com que o sistema fique sobrecarregado. A Polícia Civil sobrecarregado.
por causa de mulheres irresponsáveis que se utiliza do sistema só para prejudicar o seu ex-companheiro e prejudica as reais vítimas. O meu perfil, ele fala de falsas acusações. O meu perfil, ele fala de homens que são acusados falsamente por mulheres, que se utilizam de uma lei que foi criada, como por exemplo a Lei Maria da Penha, para proteger mulheres e não para mulheres fazerem uso dela como instrumento de vingança. Infelizmente, eu não vejo campanha sendo realizada pelo Ministério Público, campanha sendo realizada pelo próprio Poder Judiciário contra falsas acusações, que ajudaria que trotes como esse não fossem realizados, que ajudaria que esses casos não demorasse tanto. Eu percebo que casos envolvendo mulheres, muitas das vezes, mulheres adultas, são muito mais rápidos os processos do que casos que envolvem crianças que foram abusadas sexualmente. Esses casos demoram uma investigação. Nós temos casos, por exemplo, no estado de São Paulo, que inquéritos policiais, onde atuamos como assistente de acusação, que duram 4 anos, processos criminais, incluindo o inquérito policial, durando em torno de 6, 7 anos para condenar um homem. Como pode isso? Precisamos dizer não às falsas acusações. Elas têm consequências. Consequências diretas que você pode achar que é balela, que nunca pode acontecer na tua família, mas que Deus que me livre. Um dia você precisar do sistema, você pode não receber a assistência que deveria. Como a senhora reage emocionalmente quando a própria mãe foi cúmplice ou facilitadora do caso? Naquele domingo, quando esse homem me ligou, eu ouvi e até ele não acreditava que aquilo tinha acontecido. Ele só queria que eu ajudasse a tirar aquela mulher da cadeia. Era isso que ele queria. Na segunda-feira, quando eu fui estudar realmente o caso, eu percebi que a história não era aquela. Nós estávamos falando de uma mãe que vendeu a própria filha e que tinha histórico que ela fazia isso constantemente. Inclusive, as próprias redes sociais daquela menina que tinha um corpo como se tivesse 16, 17 anos, e nós estamos falando de uma menina, uma criança de 13 anos de idade, no caso adolescente. A rede social dela é como se fosse um portfólio de fotos de exposição do corpo da menina, de biquíni, fazendo danças, expondo o seu corpo de forma sensual. Eu, para ser muito sincera, eu senti nojo. Eu não consegui pegar, porque eu me coloquei no lugar de todas as mães do Brasil, de todos os pais que realmente educam e criam os seus filhos da melhor maneira que pode, com princípios e éticas. Eu não podia pegar aquele caso. Espiritualmente falando, eu não podia. Não dava para mim. Quais sinais um processo indica que a denúncia contra o homem é falsa? Todos os casos que eu tenho no meu escritório são de homens que foram acusados injustamente. Primeiro, nós temos a fala somente da mãe. Não tem nada que corrobore com a palavra da mãe. Você vai ter um depoimento especial, a criança narra o que a mãe falou, ou a criança entra em contradições do que a própria mãe falou no depoimento. Teve um depoimento especial que me chamou muita atenção, porque o processo inteiro, o inquérito policial e o processo na vara da família, que finalizou muito antes do próprio inquérito ter finalizado, foi falado que o pai tinha pedido para chupar os dedos dos pés da criança, os dedos das mãos. O pai teria passado a sua mão na parte íntima da criança e o pai teria beijado a parte da coxa da criança e a parte da barriga próximo da parte íntima dela. Isso foi o que foi falado no boletim de ocorrência, isso é o que foi ratificado pela mãe no depoimento e depois a avó foi ouvida e a avó contou a mesma história que a mãe. Nós pedimos o depoimento especial e quando aquela criança foi ouvida, ela disse: o meu pai colocou a toalha próximo da porta. O Ministério Público fez a pergunta: tá, mas o teu pai, quando você tomava banho, teu pai ficava com você? Não, meu pai colocava a toalha na porta e eu me cobria, eu me enxugava no banheiro.
Teu pai te via você te enxugando? A criança tinha 8 anos de idade. Não, não via. Tá, o que foi que aconteceu depois do banho? Eu falei pro meu pai que eu tava com muita dor. Dor? Como assim? Me conta. Onde? Dor nas partes íntimas. O que foi que teu pai fez? Eu contei pro meu pai que a minha mãe passava pomada de assadura. Na bolsa da criança não tinha. Então meu pai desceu, me deixou lá no quarto e o meu pai foi comprar a pomada. Quando voltou, ele passou a pomada de assadura em mim. Como foi que teu pai passou? Aí ela mostrou. Tá. O Ministério Público pediu para ela narrar tudo. Quando voltou, nós fizemos as perguntas. O juiz encaminhou as perguntas complementares para a psicóloga. E as perguntas eram nesse sentido. Quando ele passou a pomada, você sentiu que ele estava passando com maldade? Era anormal? Era diferente do que a tua mãe passava? Ela disse, não, era igual a minha mãe. Teu pai pediu para chupar os teus dedos dos pés? Não, meu pai nunca chupou meus dedos dos pés. Teu pai chupou os dedos das tuas mãos? Não, meu pai nunca chupou. Quando teu pai passou a pomada, como foi que ele fez? Foi assim. Ele beijou a tua coxa? Não, só passou a pomada. Ele passou a pomada. Por quê? Foi porque você pediu? Foi porque eu estava com dor. Você percebe? Olha a situação. Ninguém perguntou para essa criança durante anos como foi que o pai passou a pomada nela. Ninguém questionou. Nós tivemos que descobrir num depoimento especial depois de anos que o pai estava afastado quase 8 anos. 8 anos. Ainda estava ocorrendo o inquérito policial. Você percebe? Isso se trata de uma falsa acusação. A mãe fez aquilo para se utilizar lá no processo de guarda, porque antes de qualquer coisa eles já estavam em litígio sobre a guarda. Você fez a pergunta para mim, como eu identifico uma falsa acusação? Quando eu pego um processo como esse, tá na cara. Como você mexe com isso durante anos, você percebe quando o cliente está falando a verdade, quando está mentindo. Quando as provas corroboram para uma situação e quando não tem provas para incriminar um homem. Agora, quando você vai estudar um processo onde um homem engravida uma menina de 13 anos, ela ganha o bebê com 14, ele é ouvido em sede policial e ele confirma que é o pai da criança, tem que perguntar mais alguma coisa? O que mais lhe revolta nesses casos? O fato de saber que tem um homem que tem coragem, um homem ou uma mulher, tá? Porque já teve casos da própria mulher abusar sexualmente de meninos. Isso acontece. Qualquer pessoa já fica enojada só de saber que alguém tem coragem de fazer o mal para uma criança impúber. Agora, saber que uma mãe que foi colocada na face da terra por Deus para proteger aquele ser tão indefeso e ela está praticando esse tipo de crime, isso daí para mim é inacreditável. Inacreditável. Se pudesse mudar apenas uma lei para proteger melhor as crianças, qual seria? Se esse tipo de crime que envolvesse crianças e adolescentes fosse mais rápido, fosse mais célere. Nós temos, por exemplo, a Lei Maria da Penha, que um dos objetivos que aconteceu com o seu surgimento foi justamente trazer mais celeridade a esses processos que envolvem violência doméstica. Só que, infelizmente, quando nós nos deparamos com situações de estupro de vulnerável, nós temos inquéritos policiais de crianças que foram abusadas sexualmente com provas concretas, de inquéritos que estão durando 4, 5 anos, o que é um total absurdo. E como é que pode inquéritos que envolvem mulheres que conseguem, inclusive, se defender, que demoram 4 meses, que foi o caso do Dr. João, teve um inquérito, o caso do Dr. João, que teve um inquérito, ele foi processado criminalmente, foi condenado pelo período de menos de 6 meses. E como é que pode, quando nós estamos falando de crianças, elas não são protegidas da mesma forma como mulheres adultas são? Então, se fosse para mudar, seria com esse objetivo, que inquéritos policiais que envolvem abusos sexuais, que permanecesse, é claro, o princípio do contraditório, da ampla defesa, princípios constitucionais de defesa para nós que atuamos nessa área, mas que o Estado, o sistema, olhasse com outro olhar, com o mesmo olhar que olha para a mulher. O sistema de
Vamos avançar nas investigações, até porque quando um homem é acusado falsamente, ele passar por um período de 3, 4, 5, 6 anos sendo acusado e só depois mostrar a inocência dele, isso é prejudicial. Então, seria isso, tornar processos, inquéritos policiais que envolvem menores de idade algo mais célere. Qual o maior erro que a sociedade comete ao falar sobre falsas acusações? Virar as costas. Todo mundo sabe que existem falsas acusações. A esquerda sabe, o sistema sabe, as feministas sabem, mas elas simplesmente escolheram virar as costas para algo que prejudica todas as mulheres. As reais vítimas são as mais prejudicadas. Só que todo esse sistema, eles preferem virar as costas.